você tem 35 anos e não tem 500 mil reais, ainda há esperança de você conseguir parar de trabalhar antes dos 50 anos. Mas você não pode mais se dar o luxo de perder tempo. O que eu vou te passar aqui é um guia, tá? Só que é um guia brutalmente honesto, que vai te ajudar a chegar aos 500 mil reais dentro de alguns anos. Então, se você está cansado de ver várias pessoas que nas redes sociais parecem ter vidas muito melhores do que a sua, aquelas pessoas que dão passos mais rápidos que os seus, enquanto você está frustrado, vendo que a sua vida financeira melhora a passos de tartaruga. Isso se melhora. Você vai mudar isso hoje, tá? Basta você ficar aqui comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Guilherme Cadoiotto, eu sou estrategista de investimentos na Finclass e sócio do Grupo Primo, empresa que o Thiago Nigro fundou. Eu tenho uma experiência de mais de 10 anos de mercado financeiro como especialista e analista de investimentos. Eu atingi o meu primeiro milhão aos 29 anos. E a primeira coisa que eu preciso te dizer, e talvez isso seja inesperado para você, já que eu sou analista de investimentos, é que para chegar lá, para chegar nos 500 mil reais mais rápido, o seu foco não deve ser fazer dinheiro com investimentos. Eu vou te explicar isso usando uma analogia. Imagine uma corrida entre dois carros. O carro A vai de 0 a 100 em 5 segundos. E ele tem uma velocidade máxima de 200 km por hora. Esse aqui é o carro A. Já o carro B vai de 0 a 100 em 10 segundos. Só que ele tem uma velocidade máxima de 300 km por hora. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual carro, entre o A e o B, vai terminar a corrida primeiro? Bom, para a gente saber a resposta dessa pergunta, a gente precisa saber o tamanho dessa corrida. Se a corrida for extremamente curta, provavelmente o carro A vai ganhar, já que ele acelera mais rápido. Agora, se a corrida for longa, provavelmente o carro B vai ganhar, pois ele consegue atingir uma velocidade máxima maior. E algo muito parecido com isso acontece nos nossos investimentos. Então imagina que os aportes são a sua aceleração, enquanto o seu retorno, ou seja, o retorno dos seus investimentos, é a velocidade máxima que o seu carro ou a sua carteira de investimentos atinge. No início da sua jornada como investidor, o mais importante não é o retorno, e sim a quantidade de dinheiro que você consegue investir regularmente, ou seja, os seus aportes. Isso é como a aceleração do carro. Quanto mais você consegue investir no início, mais rápido o seu patrimônio cresce. E é só a partir de um determinado período de tempo que os juros vão começar a exercer uma influência maior no dinheiro que você tem. Eles sim são a velocidade máxima. A gente vai simular que você começou a investir com 10 mil reais. Então sua aplicação inicial foi de 10 mil reais. Vamos anotar aqui, vamos colocar I0 igual a 10 mil, perfeito? E além de você começar investindo 10 mil reais, você vai fazer aportes, tá? Então a gente vai colocar aqui aportes, a letra A, de 500 reais mensais. E a gente vai utilizar nessa simulação uma taxa de retorno, vou colocar aqui R, de 8% ao ano, na média de retorno. Ou seja, você investindo 10 mil reais no início, aportando 500 reais por mês e tendo um retorno de 8% ao ano, em 30 anos, mais ou menos, você vai acumular 804 mil reais, perfeito? Mas o mais interessante de tudo isso é isso aqui. No primeiro ano, 94% do seu patrimônio, que está sendo representado por essa linha azul que está na sua tela, será o resultado direto dos seus aportes, enquanto somente 6% virão dos juros. Ou seja, a maior parte do trabalho no primeiro ano foi você que fez. O juros não fez praticamente nada, fez uma cócega. No terceiro ano, a vantagem ainda vai ser dos seus aportes, que representarão 85% do patrimônio total acumulado ao final do terceiro ano. A realidade só vai começar a mudar depois de 15 anos, onde finalmente você vai ter chegado aos 200 mil reais de patrimônio investidos. E 50% desse patrimônio terão vindo dos juros. Mas aí eu vou além. Vamos pegar essa simulação e a gente vai criar dois cenários hipotéticos. No cenário 1, você dobra os seus aportes mensais. Então você não vai investir mais 500 reais. Você vai fazer o quê? Você vai passar a investir R$1.000 por mês. Só que você continuou com 10 mil inicial, R$1.000 de aporte por mês e 8% de rentabilidade no ano. Já no cenário 2, e a gente vai desenhar o cenário 2 aqui embaixo, você vai manter o investimento inicial de 10 mil, manter o seu aporte em R$500 mensais, só que o seu retorno é que vai dobrar. Ou seja, ele vai passar dos 8% ao ano para os 16% ao ano. Uma rentabilidade relativamente elevada, principalmente com o que a gente vem vendo no Brasil nos últimos anos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Em qual dos dois cenários você acredita que a marca dos 200 mil reais vai ser alcançada primeiro? Vamos aos números aqui? No cenário A, você vai alcançar os 200 mil reais de patrimônio em aproximadamente
10 anos. Enquanto no cenário B, você vai alcançar os mesmos 200 mil reais, só que em 11 anos. Então isso significa que vale mais a pena você se preocupar com aporte do que com retorno? Calma, muito cedo pra gente afirmar isso. Isso porque depois de 30 anos, no cenário A, você vai acumular um patrimônio de mais ou menos 1,5 milhão de reais. Só que no cenário B, você vai acumular um patrimônio de 4,2 milhões no mesmo período. Então o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: tanto o aporte quanto o retorno vai definir o seu futuro. Contudo, os aportes vão determinar o quão rápido você vai chegar no primeiro milhão. E o retorno vai determinar o quão longe você vai chegar no longo prazo. É por isso que eu digo que o seu foco não deve ser exatamente melhorar a forma como você investe. Investir bem vai ser importante sim, mas você precisa também aprender a ganhar mais para então investir mais. Talvez você não tenha o conhecimento para isso, então eu vou te ajudar. Então olha só, para que você possa enriquecer, você precisa dominar o que a gente chama de 5 níveis do enriquecimento, que a gente vai utilizar um termo aqui para defini-los, que são os 5 S's. Perfeito? Então a gente vai falar de salary, que significa, obviamente, salário. E com dominar o seu salário, eu quero dizer que você precisa dominar a sua pirâmide de custos. Então a gente vai desenhar uma pirâmide aqui. Essa pirâmide ela é separada em 4 partes, perfeito? Na parte de cima, que a gente vai preencher aqui, você está vendo que ela ocupa uma área menor do que as outras 3 fatias, a gente tem todos os seus gastos que representam custos pequenos, que são gastos que geralmente eles são pontuais. Então o que eu gosto de usar como exemplo, por exemplo, roupa. Roupa você idealmente não precisa comprar todo mês. Um bom tênis, por exemplo, também não precisa comprar todo mês. Então a gente enquadra essa categoria aqui no topo da pirâmide. Já na segunda parte, você tem os gastos, pequenos também, mas que eles aparecem com maior frequência na sua vida. Aqui a gente está falando de, por exemplo, um cafezinho da manhã fora de casa. A gente está falando de uma mensalidade como o Spotify, ou por exemplo, né, uma mais famosa ainda, que a gente está falando aqui do Netflix. Isso daqui ocupa a segunda faixa da nossa pirâmide. Já a terceira parte, aqui começa a ficar relevante, você vê que ocupa uma área maior da nossa pirâmide, ela é representada por gastos que pesam mais no seu orçamento e que já tem uma frequência maior, como por exemplo, gastos com alimentação. E quando a gente está falando aqui embaixo, a gente está falando de gastos que impactam de maneira relevante e negativa o seu orçamento. Por exemplo, um financiamento de uma casa ou de um carro entram aqui. Então a gente vai colocar casa e carro nessa categoria, na base da nossa pirâmide. O erro das pessoas é apenas considerar aqui, ó, o topo da pirâmide quando o assunto é corte de gastos. Elas não têm nem consciência de como cortar ou quais são os gastos de maior impacto financeiro na sua vida. Então o que você precisa fazer é o seguinte: você vai clicar no segundo link que está na descrição desse vídeo, que é um link para você baixar uma planilha de orçamento gratuita aqui da Finclass. Nisso, você vai pegar o seu último mês, vai preencher essa planilha. E aí você vai observar como foram todos os seus gastos. Depois, você vai fazer o exercício de encaixar cada um desses gastos que você tem nessa nossa pirâmide. E aí você vai trabalhar de 2 formas. Na base da sua pirâmide, nos gastos de maior impacto, você vai pegar pelo menos um dos seus maiores custos e vai construir um plano para eliminar ele da sua vida. Você precisa fazer isso essa semana ainda. Você vai refletir durante os próximos 2 dias, vai pensar no que você pode fazer e vai definir isso como um plano e vai colocar em prática. Já para essas 3 partes aqui da pirâmide, ou seja, as 3 partes do topo, você vai ter que escolher alguns gastos para cortar, até conseguir reduzir pelo menos R$200. Pode estar em qualquer uma dessas 3 faixas. E esses R$200 você vai utilizar única e exclusivamente para aportar mais na sua carteira de investimentos. Aí você deve estar se perguntando, mas por que exatamente R$200, Gui? Lembra lá da nossa primeira simulação? Com investimento inicial de R$10 mil e com aportes de R$500 por mês, em 30 anos você teria R$804 mil de patrimônio, correto? R$200 a mais de aporte e esses 800 mil virarão 1 milhão e você vai enfim se tornar um milionário ou uma milionária. R$200 a mais de aporte vão virar 200 mil a mais de patrimônio no longo prazo. É por isso que você precisa aportar mais. Agora talvez você esteja pensando, mas eu não consigo. Mas eu gasto muito com coisas que eu não consigo cortar. E é aí que a gente vai entrar no nosso próximo S, o sacrifício. Em inglês, sacrifice. Não
tem jeito. Você vai precisar sim sacrificar uma parte do seu presente agora para salvar o seu futuro. Talvez você que esteja assistindo agora já tenha uma família, uma esposa, um marido ou até filhos. E o que você talvez sinta agora é que já existe muita responsabilidade e pouca grana para arcar com tudo isso. E eu entendo. Eu, por exemplo, apesar de não ter filhos, ajudo hoje a minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra e por aí vai, um monte de familiar. E ter outras pessoas que dependem de você, eu sei, é uma grande responsabilidade. Quem veio de uma família mais humilde sabe como é que é. Só que se você quer mesmo sair dessa situação e ganhar dinheiro suficiente, não só para você, mas para ajudar toda a sua família, pelo menos nesse começo, você vai sim precisar se sacrificar. Então esquece a ideia de jantar fora e gastar com frequência. Cancela todos o seu streaming. Fica só com a Netflix. As roupas que você tem hoje provavelmente vão durar pelos próximos 2 anos. Então não compra mais sem extrema necessidade. Você vai dizer não para vários e vários convites para sair, não tem jeito. Você vai para o trabalho, do trabalho você vai para casa, salvando pelo menos 30 minutos para estudar. E deixa isso muito claro para quem vive, para quem mora com você. Você precisa ser honesto. Você vai sofrer. A sua família vai sofrer por um tempo. O lado bom é que isso não vai acontecer para sempre. Talvez você sofra sim, mas isso vai durar 6 meses. Talvez 1 ano, talvez até 2 anos. Mas é melhor você sofrer um pouco agora e esse sofrimento ser motivo de orgulho lá na frente do que você esperar pelo momento em que vocês serão velhos demais e a sua única esperança vai ser contar com a sorte. Eu te digo por experiência própria que vale a pena. Eu passei 6 anos nesse sacrifício. Quando eu comecei no mercado como estagiário, 80% do meu salário era automaticamente destinado para quitar o apartamento que eu morava com os meus pais. Eu não saía com frequência. Eu só levava a marmita para ir para o trabalho. Eu passava horas no inferno que é o transporte público de São Paulo, e talvez você que seja de São Paulo saiba como é que é. E usava o tempo que eu ficava parado no ônibus ou no metrô para estudar. Eu achei que ia melhorar quando eu fui efetivado. Só que tem um problema. As responsabilidades elas só aumentam. Eu continuei me sacrificando até que eu comecei a trabalhar efetivamente com a gestão de investimentos. E aí as coisas começaram a de fato deslanchar. Se no seu caso você ainda tem uma família que depende única e exclusivamente de você, você tem um motivo que nenhum solteiro do mundo tem. Um motivo extremamente forte. Esse motivo ele pode te derrubar, ele pode te deixar para baixo. Ou você pode usar isso como uma motivação que vai te tornar imparável de verdade. Tudo depende de como você vai encarar isso daqui para frente. E o que eu te aconselho é o seguinte: se você vai se sacrificar, você precisa fazer o sacrifício inteligente. E com isso eu quero te dizer o seguinte: tem o jeito fácil e o jeito difícil de fazer esse sacrifício valer a pena. O jeito difícil é você economizar e colocar isso diretamente como aporte. Como eu te mostrei antes, vai fazer diferença? Sim, mas isso vai fazer diferença no longo prazo. Se o seu sacrifício gerar um aporte de R$100, R$200 a mais, esse dinheiro vai demorar um tempo para trazer os retornos que você espera. Só vai fazer sentido o aporte em investimento caso realmente o sacrifício traga R$1.000, R$2.000 a mais todos os meses em investimento. Assumindo que você hoje tem 35 anos e talvez você não tenha uma renda muito grande e nem tem muito tempo a perder, a realidade é que esse dinheiro vai precisar ser investido em você mesmo. Você precisa ganhar mais dinheiro para aportar mais. Todos nós temos esse gráfico na nossa vida, que é o valor entre quanto você trabalha e o quanto você ganha. É o gráfico que a gente chama de valor trabalho. Nesse eixo aqui está o resultado, o quanto que eu consigo fazer de dinheiro, dado quantas horas, que eu vou colocar aqui como T, de tempo, eu trabalho ao longo de um dia. Ele é bem simples, tá? A nossa hora, por exemplo, ela tem um determinado preço. E você vai ganhando mais conforme você vai trabalhando cada vez mais. Então, quanto mais a gente vende a nossa hora de trabalho, mais a gente consegue dinheiro. Só que todos nós temos um limite. A gente tem 24 horas por dia. Quando você chega nesse limite, você, dessa maneira, não consegue gerar mais dinheiro trabalhando. Então, existem 2 formas, basicamente, de você ganhar mais dinheiro. Na primeira forma, você vende mais horas do seu trabalho, ou seja, poxa, trabalho 6 horas por dia, posso aumentar, posso trabalhar 8 horas por dia, estou ganhando mais, posso aumentar, trabalhando 10 horas por dia. Só que todos nós temos uma limitação fisiológica. A segunda forma de ganhar mais dinheiro é você fazer com que a sua hora seja mais cara. Aí você ganha mais por hora, ou seja, essa curva aqui fica mais inclinada. Se você trabalhar o mesmo número de horas, como a sua hora é mais cara, você vai ganhar mais dinheiro. A primeira forma é a forma mais fácil de você começar. E a segunda é a que vai te tornar verdadeiramente rico.
O sacrifício inteligente, ele tá aqui, em você fazer com que a sua hora ela custe cada vez mais. E você vai ganhar escala, que é o nosso próximo S. E para falar de escala, a gente vai voltar para a nossa mesa, para a nossa lousa tecnológica aqui. Então agora a gente vai falar de escala, certo? Em inglês, scale, por isso 5 S's. Então o que você vai precisar fazer é, o que você conseguir economizar, você vai destinar, se você estiver nessa fase, para o seu crescimento profissional. Daqui para frente eu vou te dar algumas direções de como você vai fazer isso, mas eu já te adianto que no final do vídeo eu vou te dar uma solução para fazer tudo isso com a ajuda da Finclass. O que significa criar escala? Escala é a capacidade de expandir os seus esforços de modo que eles resultem em um aumento substancial de rendimento sem um aumento proporcional do tempo ou esforço investido. Calma que eu vou te dar um exemplo. Suponha então que você seja um encanador, tá? E que você cobre R$100 por hora. Se você trabalha 40 horas por semana, seu rendimento pode ser de até R$4.000 por semana. No entanto, o seu limite de ganho é determinado pelo número de horas que você pode, que você consegue trabalhar. Esse modelo aqui, ele não permite escala, porque o seu tempo, ele é um recurso finito. Agora imagina que você, que é esse encanador aqui, desenvolva um curso online. E nesse curso você ensina as pessoas a realizarem diversos serviços que o encanador realiza. Esse curso aqui, você vai vender 100 unidades por semana a R$100 cada. O que pode te gerar um rendimento de R$10.000, independentemente do tempo investido após o desenvolvimento do produto. Isso é escala. Você já gastou tempo para criar o curso. Se você vende para 100 pessoas ou para 1.000 pessoas, vai te dar ou te deu exatamente o mesmo trabalho. Agora, vamos à prática, né? Primeiro, você precisa encontrar um problema que tem um mercado carente de solução. Vou te dar um exemplo do meu mercado, o mercado financeiro. Segundo alguns estudos, o Brasil precisaria ter de 60 a 80 mil profissionais capazes de oferecer um serviço de assessoria ou consultoria de investimentos para atender toda a demanda que existe hoje no mercado financeiro. Porém, o número aproximado hoje é de apenas 44 mil profissionais, sendo que a maioria destes ainda trabalham no modelo de serviço que pode ser prejudicial para o cliente, como é o caso, por exemplo, dos gerentes bancários. E se a gente olha só para a carreira do consultor financeiro, a gente tem apenas 2.000 consultores credenciados no Brasil, sendo que nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro, o número de consultores já ultrapassa 1 milhão. Então aqui a gente tem um mercado carente de solução. As pessoas precisam de mais profissionais que prestam um serviço de consultoria de investimentos. Agora, como a gente faz isso fora do mercado financeiro? Aqui está o passo a passo para você encontrar esse mercado onde você já atua hoje. Então, primeiro ponto, o que você vai fazer? Você vai pensar no problema mais simples possível de resolver dentro da sua área de atuação hoje. Precisa ser o que a gente chama de fruta baixa. Ou seja, algo que você consegue resolver rapidamente. Reflete um pouco sobre isso e não tem problema se esse problema a ser resolvido ele for algo muito óbvio. Você pode perceber, por exemplo, que a maioria dos advogados focam tanto em se tornar um profissional mais técnico que eles não conseguem estudar marketing e não entendem como produzir um conteúdo na internet para encontrar mais clientes. Depois, próximo passo, passo 2. Você vai criar algo que solucione esse problema. Pode ser um produto, um curso, ou quem sabe até o seu próprio serviço, você mesmo. Você pode oferecer o serviço de forma a resolver esse problema que você imaginou. Terceira etapa. Você precisa criar uma oferta que faça sentido e que realmente resolva o problema. Se necessário, cobra pouco ou nada dos seus primeiros clientes, para que você valide a sua solução, para ver se faz sentido e que você utilize esses primeiros clientes como cases ou casos de sucesso. E a gente vai para o quarto ponto, que não tem como fugir. Você precisa criar sua presença no digital. Vai ser chato? Vai! No início você vai achar que tá horrível, mas não importa. Grava conteúdo, fala sobre o seu produto e o que você sabe e começa a construir a sua marca dentro do ambiente digital. Minha sugestão é a seguinte: procure vários conteúdos sobre esses pontos. Procure livros, mas o mais importante, arregace as mangas. Você precisa colocar isso em prática. Você precisa ser que nem a pilha AAA. Você vai aprender, aplicar e aperfeiçoar. Fazendo isso aqui do jeito certo, em alguns meses você já vai começar sim a ver resultado. Na tela a gente vai colocar alguns livros para você estudar um pouco mais sobre esses 4 pontos que a gente trouxe.
Agora a gente vai para os próximos 2 S's, que são coisas que vão fazer sentido no processo de tudo que eu te ensinei até agora. O próximo é o S de social. E aqui eu quero adicionar um contexto, tá? Eu te falei antes já que eu sou sócio do Thiago Negro e convivo diariamente com ele. E uma coisa que eu ouvi, eu escuto muito dele, que faz muito sentido para mim, é a seguinte: em 2017, ele criou um documentário chamado Código da Riqueza, onde ele entrevistou e passou alguns dias com as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, tá? Inclusive com algumas pessoas que ganharam o prêmio Nobel já. E ele me contou que no final do documentário, 2 coisas se destacavam como coisas que ele percebeu em comum em todas as pessoas bem-sucedidas que ele entrevistou ou conviveu, e que eram extremamente importantes. A primeira delas era a resiliência e a segunda, ambiente. Para você conseguir completar cada uma dessas fases que eu te passei até aqui, você vai precisar transformar radicalmente o ambiente em que você vive. Então você precisa mudar o que eu chamo de tríade ambiental. Então a gente está falando aqui de uma esfera que a gente chama de esfera interna. Depois a gente está falando de uma segunda, que a gente vai chamar de esfera externa. E depois a gente vai falar de uma terceira, que vai ficar aqui fora, que é a esfera de aspiração. A esfera interna, que é essa que a gente desenhou primeiro aqui, é o impacto que o ambiente causa nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e nas nossas crenças internas. Aqui você precisa efetivamente blindar a sua mente. E a melhor forma de fazer isso é ignorando e evitando o máximo possível de contato com pessoas que sempre te empurram para baixo. O caminho para você ficar rico não é fácil, você provavelmente já sabe disso. Em muitos dias você vai sentir para baixo, em muitos dias você vai sentir que não é para você. Você vai fazer algo e vai cometer vários e vários erros. E esses momentos vão ser justamente os momentos em que essas pessoas ao seu redor, e até você mesmo, vão falar para você desistir. Vão falar que não vai dar certo, que você é louco por você estar tentando isso, que você está indo longe demais para alcançar esse objetivo. Então a esfera interna, na verdade, é sim blindar de quem é negativo. Já essa esfera azulzinha aqui, que a gente chama de esfera externa, diz respeito a como o comportamento das pessoas ao nosso redor afeta o nosso comportamento. Estudos mostram que existe um contágio social entre nós e as pessoas que estão à nossa volta. Se as pessoas que vivem com você pensam grande, são ambiciosos e trabalham muito, com o tempo você vai acabar se moldando e isso também vai acabar fazendo parte das mesmas características, só que dessa vez as suas características. Por isso, para você moldar o seu ambiente, não basta você só blindar a sua mente. Você também vai precisar se associar com pessoas que têm bons comportamentos, principalmente com bons mentores e pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Por último, a gente tem essa esfera aqui, que é a esfera aspiracional. Outros estudos também mostram que as expectativas das pessoas ao nosso redor podem sim influenciar o nosso desempenho. Se você está em um ambiente onde as expectativas são baixas, ou quem sabe até negativas, é muito menos provável que você atinja todo o seu potencial. Por outro lado, se você está em ambientes que incentivam e esperam o melhor de você, isso tende a impulsionar o seu desempenho. A esfera interna, então, é para você não desanimar. A esfera externa é para você avançar. E a esfera aspiracional é para você não parar de jeito nenhum. Isso porque, para você se manter firme, você vai precisar estar com pessoas que estão na mesma jornada que você. São elas que vão te incentivar, vão ter empatia com você e vão te acompanhar durante toda essa jornada. Você não pode subestimar essas 3 esferas. São elas que vão ser essenciais para o seu sucesso. Você deve estar se perguntando, como é que eu mudo o meu ambiente, Gui? A gente vai te apresentar uma solução no final desse vídeo, então espera e acompanha comigo até o final. E agora falta o último S, o S de seeding, que significa semear. E esse aqui eu vou escrever até em português. E quando eu falo semear, eu quero dizer o seguinte: depois de todos os S's, você já vai ganhar mais e provavelmente vai ter a capacidade de aportar mais todos os meses. E nesse momento, você precisa de uma estratégia inteligente de investimentos. E para te mostrar isso, eu vou preparar a nossa lousa aqui, eu vou proteger ela com alguns papéis, toalhas, guardanapos para a gente não estragar isso daqui que custou caro. Bom, você já sabe que eu tenho mais de uma década de experiência com investimentos. E hoje eu sou estrategista-chefe na Finclass, que é a plataforma de educação financeira e investimentos do grupo, perfeito? E para mim, existem 5 fluxos de receita que você precisa criar. E cada um desses fluxos vão ser simulados por algum desses copos. Então vamos lá. Você precisa ter
um fluxo em negócios. Negócios, a gente está falando aqui de empresas. Você precisa também ter um fluxo de renda em imóveis. Se você não sabe, imóveis nos Estados Unidos, nas últimas décadas, foram os investimentos que mais criaram riqueza para os americanos. Você precisa ter também um fluxo em créditos, ou seja, quando você empresta o seu dinheiro e recebe uma remuneração por isso. Só que não dá para a gente concentrar todas as nossas fontes de renda em fluxos somente no Brasil. Vai que acontece alguma coisa de muito negativa aqui no país. Por isso, a gente precisa ter fluxos vindos do exterior. E por último, você precisa ter um fluxo de renda no que a gente chama de alternativos, ou seja, coisas que no futuro podem vir a se tornar algo efetivamente promissor. O fluxo de negócios ele vai te trazer potencial de rentabilidade, porque não tem nada mais lucrativo do que negócios, tanto no Brasil quanto no mundo. Todas as pessoas mais ricas do mundo ficaram ricas com o quê? Com negócios. O fato é que você precisa escolher somente bons negócios. Já o fluxo de imóveis vai te trazer estabilidade. O incrível é que no Brasil a gente tem uma vantagem ainda, porque o segmento de imóveis, na medida de que balança menos que os negócios, ainda traz excelentes rentabilidades. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver isso na prática, tá? Esse gráfico é um gráfico que compara risco e retorno de algumas classes de ativos na bolsa brasileira. Quanto mais para cima, mais retorno um ativo tem. Quanto mais para o lado direito, menos risco, ou seja, volatilidade ele tem, que é a famosa oscilação de preços. O IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários no Brasil, faz parte de um dos quadrantes que apresentaram mais retorno com menos risco, junto com o CDI, o principal indicador de renda fixa no Brasil, junto também com o dólar, a moeda americana. Esses caras foram extremamente eficientes, muito retorno com baixo risco. E esse gráfico ele é essencial para mostrar também o porquê dos próximos fluxos de receita. O fluxo de crédito faz muito sentido para a gente que está aqui no Brasil. De um lado você tem o mercado bancário e financeiro do país, que é resiliente, faça chuva ou faça sol, é crise ou expansão da economia brasileira, ele dá lucro. E ainda por cima, a gente é um país de juros historicamente muito alto. Ao ponto que, se a gente for olhar para o passado, os investimentos em renda fixa trouxeram retornos superiores ao investimento no Ibovespa, nosso principal índice de ações, no mesmo momento em que ele apresentou menos volatilidade, ou seja, menos risco. A gente não pode esquecer do fluxo no exterior, que também faz sentido, porque não dá para a gente depender somente do que acontece aqui no Brasil. Em 2024, por exemplo, a pior moeda do mundo foi a brasileira, o real. Pior, inclusive, que a moeda da Argentina, o peso, que já foi pra gente motivo de chacota. E é por isso que o dólar também apresentou uma das melhores relações risco-retorno na última década. Nesse sentido, diversificar a sua renda em uma moeda mais estável, de uma economia desenvolvida e que também pode entregar bons retornos é essencial, é imprescindível. O olho mais atento aqui pode estar se perguntando: mas o Ibovespa, o principal índice de ações na bolsa, foi bem ruim nos últimos anos. Isso significa que o fluxo de negócios não pode ser em ações. Não, dá para criar esse fluxo na bolsa sim, mas esse dado mostra que para investir bem em ações, você precisa escolher bem os negócios que você vai colocar o seu dinheiro. Por fim, a gente tem o fluxo de ativos alternativos. O que a gente está falando aqui? A gente está falando do Bitcoin e de outras criptomoedas, que além de poderem se mostrar como excelentes investimentos ao longo do tempo, eles apresentam grandes potenciais de rentabilidade, de retorno, de fluxo de dinheiro para você, especialmente o Bitcoin, que só vai ficar mais escasso conforme o tempo passa. Graças ao que a gente chama de halving, que aconteceu esse ano, que é quando a oferta de Bitcoins é cortada pela metade. E isso tende a acontecer a cada 4 anos. Como ainda é um risco maior, você não deve colocar muito do seu dinheiro aqui, mas vale a pena você ter um pouco do seu patrimônio e criar sim um fluxo de receita nessa parte. Agora você deve estar se perguntando, como é que eu construo todos esses fluxos aqui na prática? Parece ser algo muito complexo. A forma mais prática e inteligente que eu acredito que você pode fazer isso é por meio do mercado financeiro, construindo uma carteira de investimentos que reflita cada um desses fluxos de receita. Hoje a carteira de investimentos recomendada da Finclass segue uma estrutura que possui todos esses fluxos. Ela está disponível somente para os nossos assinantes. Mas para te ajudar a ter uma ideia de como montar a sua carteira de investimentos, ou seja, os seus fluxos de renda, eu vou te passar agora gratuitamente a forma como ela é estruturada. Então toma a seguinte estrutura como base, hein? Você precisa ter
15% em ações no Brasil, negócios no Brasil, 15% em fundos imobiliários, ou seja, nos melhores e maiores imóveis comerciais do país. Você vai ter 35% em renda fixa no Brasil, que são os investimentos que podem te dar segurança e ainda assim, visto que nós estamos no Brasil, apresentar um potencial de retorno alto para você. Então você vai tomar a seguinte estrutura como base, hein? Você vai ter 15% aqui em negócios ou ações, perfeito? Negociadas aqui no Brasil, empresas brasileiras. Depois você vai ter 15% em fundos imobiliários. O que significa isso? Que você vai ter uma parte do seu dinheiro investida, aplicada nos maiores e melhores imóveis comerciais do país. Depois você vai ter 35% do seu dinheiro aplicado em renda fixa no Brasil. Ou seja, você vai emprestar dinheiro para o governo, para grandes bancos e ainda vai ser muito bem remunerado por isso. 20% do seu dinheiro vai estar em ativos fora do Brasil. Investimentos internacionais, tá? Aqui podem ser ações, podem ser negócios, podem ser imóveis, podem ser renda fixa ou títulos de renda fixa fora do Brasil. O importante é que eles estão dolarizados. E você vai ter aqui, 3% em ativos alternativos, como por exemplo, o Bitcoin. Você vai perceber, se for bom de matemática, que falta 12%. 12% a gente deixa porque a gente chama de fundos multimercados, que são fundos de investimento que podem ter uma participação em cada uma dessas classes, perfeito? Você pode seguir outra forma de investir que não essa daqui? Lógico. A escolha é sua, o dinheiro é seu. Mas com base em vários estudos históricos feitos por todo o time de analistas da Finclass, essa alocação, feita apenas por índices de mercado, alcançaria um retorno histórico entre 2014 e 2024 de 364%. Você deve estar se perguntando, isso é bom ou é ruim? Nesse mesmo período, o CDI teve um retorno de apenas 153% e o retorno do Ibovespa, nosso principal índice de ações, foi de apenas 137%. Ou seja, essa divisão, apenas com índices, traria um retorno muito bom se comparado com os principais índices do mercado brasileiro. O melhor desse S aqui, que é o CMA, é que ele vai funcionar quando você tiver mais dinheiro, mas você pode começar com ele agora. Quanto mais cedo você começar, melhor vai ser. É realmente como uma semente. Plantando cedo, mais cedo você vai começar a colher os seus resultados. É como te mostrei lá no começo do vídeo. 100 de aporte a mais daria para fazer resultado, mas no longo prazo é a diferença entre você ser classe média e ser efetivamente um milionário. Agora você tem tudo o que você precisa. Talvez a única coisa que te falte seja aplicar tudo que eu acabei de te ensinar aqui. E possivelmente o conhecimento financeiro para construir essa carteira de investimentos que eu acabei de te passar. Talvez você ainda não tenha segurança para escolher as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, os melhores ativos de renda fixa e por aí vai. E se esse é o seu caso, o que eu vou te dar é uma alternativa. É construir tudo isso daqui com a ajuda da Finclass. Hoje, a Finclass vai te ajudar com 3 coisas. Primeiro, então nós vamos te ajudar a construir a carteira de investimentos ideal desde o início da sua jornada. Então você vai semear na sua vida desde já. Desde agora. Segundo, nós vamos te ajudar a ganhar mais e aportar mais dinheiro todos os meses. E por fim, a gente vai mudar radicalmente o seu ambiente. E bom, você deve estar se perguntando como é que a gente vai fazer isso digitalmente. Quando você assina a Finclass, o maior diferencial hoje da nossa plataforma é que ela é a única plataforma de educação financeira do país que oferece 2 carteiras de investimento recomendadas por analistas profissionais. Ou seja, você vai saber exatamente onde investir, como investir, quanto investir e exatamente da forma como te ensinei aqui nesse vídeo. Com isso, a gente vai garantir que você vai começar investindo bem, da maneira correta. Desde o início, a nossa carteira de valorização, que é uma das carteiras que você tem acesso lá na Finclass, teve um retorno de quase 125% do CDI, o que é um resultado espetacular, considerando que o CDI, historicamente, tem superado até mesmo o Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro. E essa carteira já tem transformado a vida de vários dos nossos assinantes. Alguns assinantes viram seus rendimentos dobrarem, como é o caso desse que costumava ter 5% de retorno mais ou menos e já passou a colher um retorno de 10% pelo menos. Ou essas outras pessoas aqui, que aproveitaram uma das nossas indicações recentes da carteira, que apresentou resultados incríveis. Os assinantes que compraram assim que a indicação surgiu, conseguiram mais de 100% de retorno em um único investimento. E ainda tem o Hugo,
um dos nossos assinantes mais engajados, que conseguiu sair dos R$100.000 para 320 mil de patrimônio em pouquíssimo tempo. Fora todo o impacto que a nossa carteira causa nos assinantes, que passam a investir com muito mais confiança. E alguns que até já atingiram a tão sonhada liberdade financeira. Com um detalhezinho, hein? Lembra da carteira que eu te mostrei antes? Na Finclass, essa carteira é ainda melhor. Isso porque você encontra ações, fundos imobiliários e ativos que os nossos analistas recomendam a dedo. Nesse gráfico aqui, você consegue ver uma comparação entre a nossa alocação composta por índices, que seria aquela que apresenta um retorno de 300 e poucos %, só que dessa vez a gente faz a mesma alocação, mas com o que a gente chama de seleção, ou seja, com as recomendações dos nossos analistas dentro de cada um desses fluxos. Com as nossas recomendações, você vai conseguir focar no que realmente importa, que é aumentar o número dos seus aportes, que é aumentar o tamanho dos seus aportes. Eu te garanto isso por alguns motivos. Primeiro, mais da metade dos assinantes da Finclass dizem que, depois de assinar a nossa plataforma, conseguiram aumentar o valor dos seus aportes. Isso é possível porque hoje a nossa plataforma oferece também o maior acervo de cursos de investimento e negócios, com mais de 65 cursos disponíveis para todos os assinantes, com professores que trabalham no mercado financeiro ou que foram empreendedores desde o dia 1 na sua empresa. Na Finclass você vai aprender a economizar mais dinheiro, a gastar melhor, assim como vai aprender a ganhar mais com empreendedores como Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP Investimentos, Cristina Junqueira, que é a fundadora do Nubank. O segundo motivo é que a outra carteira que a gente recomenda, que você também vai ter acesso na Finclass, é uma carteira com foco em geração de renda. Essa carteira, além de ter um retorno acima do benchmark, ainda gerou 9,7% apenas com dividendos nos últimos 12 meses, o que permitiu que os nossos assinantes ganhassem renda suficiente para aportar mais e acelerar ainda mais o processo de enriquecimento deles. E o melhor de tudo é que ao ter as carteiras da Finclass, você nunca mais vai precisar se preocupar com seu conhecimento em investimentos. E mesmo sendo um completo iniciante, você pode começar hoje a sua primeira carteira profissional de investimentos. Nós vamos te dar as recomendações, relatórios semanais, lives diárias com os nossos analistas e você ainda vai ser informado sempre que precisar comprar ou vender um novo ativo. Isso vai permitir que você possa focar os seus estudos e os seus esforços em ganhar mais e deixar que a rentabilidade da sua carteira, quem vai cuidar é o time de mais de 10 analistas profissionais da Finclass. E se você assinar a Finclass agora, clicando no link da descrição ou nesse vídeo aqui, no QR Code que está aparecendo na sua tela, você vai receber 2 bônus exclusivos. O primeiro é um ingresso para o FinDay, o maior treinamento do mundo quando o assunto é investimentos e negócios aqui no Brasil. O FinDay é o evento anual da Finclass, que vai acontecer no dia 18 de outubro, no Distrito AMB, aqui em São Paulo. E esse bônus ele é extremamente especial, porque no único dia você vai resolver 2 dos seus problemas que eu pontuei nesse vídeo aqui. O primeiro é que estar lá vai mudar radicalmente o seu ambiente, o S de Social. Em nenhum outro lugar você vai ter a chance de se conectar com tantas pessoas que estão passando pelo mesmo momento de vida que você e que podem fortalecer a sua jornada. No último FinDay a gente teve mais de 8 mil pessoas presentes e no FinDay desse ano a gente espera 26 mil pessoas. Essa é a sua chance de mudar o seu ambiente de forma permanente. Além disso, eu vou te dar um spoiler, hein? O FinDay desse ano vai ter como foco justamente em fazer mais dinheiro. Todo o conteúdo que eu te dei aqui é um complemento direto do que vai acontecer no FinDay desse ano. Se você assistiu esse vídeo e sentiu que foi para você, você precisa estar lá, porque nós vamos aprofundar ainda mais e te dar algumas soluções que podem mudar a sua vida de verdade. O Thiago Negro vai estar lá, eu vou estar lá, o Bruno Perini vai estar lá e uma série de convidados que vão te ajudar a transformar de verdade a sua vida financeira. E o segundo bônus é que você vai receber o curso do 1000 ao Milhão com Marketing Digital. Nesse curso, toda a equipe de marketing do Thiago Negro se juntou para te ensinar os principais conhecimentos que fizeram com que o Primo Rico se tornasse uma das maiores referências mundiais na internet, no mundo do empreendedorismo e, claro, nos investimentos. Nesse curso você vai aprender sobre estratégia digital, como crescer nas suas redes sociais, no Instagram, no YouTube, como criar um podcast de sucesso, como criar produtos digitais que vendam, como acompanhar métricas e fazer os seus funis de venda funcionarem, o essencial sobre tráfego e copywriting, as 2 principais áreas para vendas na internet. E com 20 horas de conteúdo, você vai ter todo o conhecimento que você precisa para escalar a sua renda utilizando a internet.
Aí você deve estar pensando, beleza, qual que é o preço, Gui? Então vamos lá, hein? Então antes de eu te falar o preço, eu vou te contar o quanto você efetivamente pagaria caso você buscasse ajuda para fazer tudo isso aqui, mas não com a gente da Finclass. Por uma carteira de investimentos que te diz exatamente onde investir em todas essas classes, em todos esses fluxos, você pagaria mais ou menos R$3.000 por acesso de um ano. Agora, em relação aos cursos na internet, em treinamentos com professores excelentes, você também não vai encontrar nada por menos de R$2.000. Considerando que você precisaria de um treinamento de investimentos e um de negócios, eu diria que você também pagaria, mais ou menos de R$2.000 a R$4.000. Em relação aos nossos bônus, vamos lá, que é o ingresso do FinDay e o curso. O ingresso, quando ele for disponibilizado para compra, e se for, né, porque são ingressos limitados, vai ter um valor de mais ou menos R$250 a R$500. E o curso já tem preço, ele custa na verdade R$997. Então vamos desenhar aqui as suas opções? Então se você escolher fazer tudo isso daqui sem a Finclass, você deve gastar mais ou menos entre 3, no melhor dos casos, a R$10.000 no pior dos casos. Agora, se você escolher fazer tudo isso com a nossa ajuda aqui da Finclass, se você quiser embarcar nessa com a gente, você vai ter mais de 65 cursos de finanças e investimentos para te ajudar a começar a sua jornada do jeito certo com os melhores professores do Brasil e do mundo, 2 carteiras recomendadas que te dizem exatamente o que fazer com o seu dinheiro e onde investir, uma comunidade onde você pode tirar todas as suas dúvidas, interagir com outros clientes, moderadores e analistas com relação aos seus investimentos e que funciona 24 horas por dia, um ingresso para o evento do FinDay, o evento presencial da Finclass, e um curso de marketing digital exclusivo do Grupo Primo. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 48,93. Basta você clicar no link na descrição desse vídeo ou escanear o QR Code que apareceu agora no vídeo. E sim, eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas é isso mesmo. Hoje a Finclass é a maior plataforma de educação financeira do mundo, com mais de 100 mil assinantes. É por conta do nosso tamanho e robustez que a gente consegue entregar tanta coisa por um preço tão baixo. Na prática, você tá com a oportunidade de assinar a Finclass com 30% de desconto e tá levando o ingresso para o FinDay de graça. Você deve estar se perguntando, poxa, Gui, você está falando que é muito bom, mas você não é sócio do Grupo Primo. Mas olha só, a gente faz uma pesquisa com os nossos assinantes. E 9 em cada 10 dos nossos assinantes disseram que mudaram de vida, ou seja, melhoraram a sua vida financeira depois de assinar a Finclass. Eu vou fazer um paralelo aqui. Seria mais ou menos como se eu te dissesse, compra essa ação. Você tem 90% de chance de ganhar dinheiro com ela. Se tudo que eu te disse até agora fez sentido, parece fazer sentido para você, eu aproveitaria. Você pode fazer tudo que eu te falei, pode tentar fazer tudo isso daqui sozinho, sozinha, mas a Finclass vai fazer tudo isso ser muito mais rápido, muito menos doloroso para você, principalmente a parte aqui dos investimentos. Vamos lá, né? É o valor de uma pizza por mês, para mudar a sua vida financeira para sempre. E isso em menos de 12 meses, assim como 90% dos nossos assinantes. Corre, não perde tempo. E se você tiver em dúvida se faz sentido para o seu momento atual ou não, eu vou te dar uma dica. Você pode assinar a Finclass, consumir o nosso conteúdo por 7 dias, e se você vê que não faz sentido para o seu momento atual, o que eu acho difícil, você pode pedir o reembolso total e a gente devolve todo o seu dinheiro. Espero com isso que você se junte a nós. Espero te ver na Finclass. Um abraço e até mais.